So what does it mean to be more than conquerors? Então, o que significa ser mais que vencedor? And it's in Romans chapter 8, verse 37. Está no livro de Romanos 8, 37. The Bible says, no, despite all these things, Saiba que em todas essas coisas, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. uma vitória abundante é nossa através de Cristo que nos amou. Now, taking this verse just by itself is sort of leaving it hanging in the middle of nowhere. Agora, tendo esses versículos apenas sozinho, ficam assim, tipo em sítios sem conexão. When we read scripture, we must always read it in context. Quando você lê as escrituras, tem que sempre ler isso com contexto. And I'm just going to read maybe the first few verses before that. E vou ler então alguns versículos antes daquilo. So we're going to read Romans chapter 8 from verse 31 to 39. Romanos 8, 31 até 39. And I think we can do it better justice if we read it from verse 28. Se calhar podemos começar no verso 28. Romans chapter 8 from verse 28 maybe. Vamos começar no verso 28. It's quite interesting, this chapter of chapter 8. It's really, it's starting, the power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death. Portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque em Cristo Jesus, a lei do Espírito da vida libertou você da lei do pecado e da morte. Verse 3 says, the law of Moses was unable to save us because of the weakness of our sinful nature. So God did what the law could not do. He sent his own son in a body like the bodies we sinners have. And in that body, God declared an end to sin's control over us by giving his son as a sacrifice for our sins. He did this so that the just requirement of the law would be fully satisfied for us who no longer follow our sinful nature, but instead follow the Spirit. Porque aquilo que na lei era incapaz de fazer, visto que estava enfraquecido pela carne, Deus o fez enviando o seu próprio Filho, em semelhança à carne pecaminosa, como oferta pelo pecado. Assim condenou o pecado na carne, a fim de que os preceitos da lei fossem cumpridos em nós que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. So Paul goes on to explain has to be controlled by the Spirit of God. And I don't think I have enough time to really go into detail about it. But what I just want to say is, we are spirit beings and we need to be controlled by the Spirit of God in order for us to enjoy being overcome. E Paulo vai explicando como é que a vida na carne deve ser orientada pela vida espiritual. Então, o que eu quero dizer é que Paulo está nos falando que nós somos seres espirituais. E para nós realmente tomar proveito das vitórias de Deus, nós temos que viver segundo o Espírito Santo. So we can look at these previous verses and then understand verse 37, why then Paul says, you are more than conquerors through Christ Jesus. Quando você olha nesses versículos, então você vai entender porque que no versículo 37, Paulo está a dizer, você é mais que vencedor. So he explains some of the challenges that we face in life. So if you take it from verse 31, it says, what shall we say about such wonderful things as these? And that is all that, he was talking about before we, from verses 1 to 8. In fact, from chapter 1 to chapter 7, he's explaining about the law and how we are saved and how the law couldn't deliver us. And then he talks about the spirit and the sinful nature. And then verse 31, he says, what shall we say about such wonderful things as these? Se você ler agora, por exemplo, no versículo 31, ele diz, que diremos, pois, diante dessas coisas? Obviamente, se você ler o livro de Romanos, do princípio até lá, ele está falando da lei, está falando do sofrimento que nós passamos e tudo mais. Então ele começa agora a falar, o que diremos, pois, diante dessas coisas?
das coisas que ele mencionou antes. If God is for us, Se Deus é por nós, who can ever be against us? quem será contra nós? Now, this information is very important for you to understand how you are more than a conqueror. Agora, essa informação é importante para você entender como você se torna mais que vencedor. So he starts to ask questions. If God is for us, Então, ele começa a fazer perguntas. Se Deus é por nós, then who can be against us? então quem pode ser contra nós? We start to see a series of questions from verse 31. Ele começa a fazer várias perguntas a partir do verso 31. And then he says in 32, since he did not spare even his own son, but gave him up for us all, won't he also give us everything else? Ele disse, ele que não poupou seu próprio filho, mas Deus para a nossa salvação, o que ele não poderia mais nos dar? So here he's trying to help us to see that Jesus died for us, like what our pastor has already said. That because Jesus came, Jesus died for us, therefore we have this victory. So the question is, so who can be against us? If the Lord Jesus has already won the victory for us, if he has died for our sins, if he has faced all the challenges that we are faced with every day, so then who can be against us if he's on our side? Ele aqui começa a nos fazer entender que se Cristo, assim como o pastor falou, ele que foi no ringue, lutou para nós, trouxe a vitória para nós. Se Cristo está no nosso lado, quem então poderia estar contra nós? Ele quer nos trazer clareza nas nossas mentes. So God gave his son willingly for us. Deus deu o seu filho livremente para nós. And then the question is, E a pergunta é, will he not give us everything else? ele não nos dará também graciosamente todas as outras coisas? Now everything else is probably the things that kind of hold us back from really staying victorious in the Lord. E agora, todas outras coisas, pode ser essas coisas que realmente estão a nos impedir para nós realmente sermos vitoriosos em Cristo. Everything else are the things that we sometimes even pray for. I think our prayer request here, some of it was like we're praying for our education, we're praying for teachers, we're praying for chairs in our classrooms, we're praying for good health, we're praying for doctors, we're praying for health professionals. These are things that we want, isn't it? This is what we're asking God. E todas essas coisas, pode ser também essas coisas que nós oramos, do jeito que fizemos agora, oramos pela nossa educação, pela economia, oramos para que haja mais carteira nas escolas e tudo mais. Essas são todas essas coisas que nós queremos. So Paul is asking, if the Lord could give his only begotten son, will he not then give us everything else? Então Paulo pergunta, se ele deu livremente o seu próprio filho, ele não nos daria essas todas as coisas? Before he answers that question, he asks another question. Who dares accuse us whom God has chosen for his own? Antes dele responder essa pergunta, ele faz outra pergunta. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? He talks of the fact that we are chosen. We are God's people. Ele fala do fato que nós somos escolhidos, somos povo de Deus. Who can then accuse us? Quem pode nos acusar? And then he says, no one, for God himself has given us right standing with himself. At verse 34, who then will condemn us? No one, for Christ Jesus died for us and was raised to life for us. And he is sitting in the place of honor at God's right hand, pleading for us. No versículo 34 diz, quem nos condenará? Foi Cristo que morreu e mais que ressuscitou. Ele está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? So as children of God, sometimes we are faced with accusations. Como filho de Deus, às vezes nós encontramos acusações. We are faced with probably the same challenges that the world is faced with. E todos esses desafios que o mundo enfrenta. And sometimes they look at us and they say, well, you are Christians, how come you're also facing the same challenges? E às vezes olham para nós e falam, mas você é cristão, por que você está passando também com essas dificuldades? So people look at us and they sometimes even condemn us for everything else that is happening in the Às vezes world. nos olham e também nos condenam e culpam-nos pelas coisas que estão acontecendo à nossa volta. But again, Paul argues and he says, no one for Christ died for us. So though we are accused, though we are faced with challenges, the Lord died for us. Amen? Ele diz que mesmo que estamos a ser acusados, mesmo na falta dessas coisas aí, ninguém pode me vencer porque o Senhor morreu para nós. Verse 35 then says,
Can anything ever separate us from Christ's love? No versículo 34, 35 diz: será quem nos separará do amor de Cristo? Does it mean he no longer loves us if we have trouble or calamity, or are persecuted or hungry or destitute or in danger or threatened with death? As the scripture says, for your sake we are killed every day. We are being slaughtered like sheep. Then verse 37 says, no, despite all these things, overwhelming victory is ours through Christ who loved us. Quem nos separará do amor de Cristo? Ela quando diz, será a tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matador. Mas que em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. And verse 38, just to finish off that passage, and I am convinced that nothing can ever separate us from God's love. Neither death nor life, neither angels nor demons, neither our fears for today nor our worries about tomorrow. Not even the powers of hell can separate us from God's love. No power in the sky above or in the earth below. Indeed, nothing in all creation will ever be able to separate us from the love of God that is revealed in Christ Jesus. E Paulo conclui a dizer que, pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem ninguém em toda a criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. So this passage really explains it very clearly. E você consegue ver que ele aqui começa a explicar isso claramente. That there's nothing that can separate us from the love that we have found in Christ. Não tem nada que vai nos separar do amor que nós encontramos em Cristo. It doesn't matter what challenges we face. Não importa o desafio que nós enfrentamos. Be it economic, be it political, it doesn't matter what it is. Não importa se é economia, não importa se é política, não importa se é o que. Christ died for us. Cristo morreu para nós. And we are more than conquerors because He's already gone through all the challenges E for nós us. somos mais que vencedores porque Ele já atravessou todos os desafios. So what does it mean to be more than conquerors? Então, o que significa ser mais que vencedor? It means we achieve overwhelming victory that cannot be doubted. Isso implica dizer que nós temos uma vitória que não pode ser duvidada. It means complete victory, for example, that overcomes our enemies and even ourselves. Isso significa que é uma vitória completa, que vence os nossos inimigos, mas também nos vence, que motiva nossas orações. Is it because we want things so much? Será que é porque nós precisamos de coisas? Like, if I want a car, I pray more and, Lord, I need a car. I want a Mercedes-Benz. I want this type of a vehicle. Lord, I see myself in this. Is this what really motivates our prayers? Se nós queremos carro, nós oramos, Senhor, me dá carro, quero aquele Mercedes. Será que essas coisas geralmente que nos motivam a orar? Is it to have the big house? Será que ter uma casa grande? Is it to have a comfortable life? Para ter uma vida confortável? Why do we pray so much? Por que oramos tanto? Because one thing I've also observed is overseas, like in the Western world, Porque eu também observei que no Ocidente, their passion is a bit different. as orações dele é um pouquinho diferente. They also pray quite differently. Ele também ora, mas diferente. They're quieter. E de caráter. They're quieter, for example. Estão mais calados. So while we are here, we pray with energy and strength and deep voices, and we really growl at the Lord. Nós aqui nós oramos com toda a nossa força e toda a nossa motivação. O Senhor. On the other side of the world, No outro lado do mundo. Father, we just want to thank you. Senhor, queremos At first, I used to say, these people, they're not powerful. Primeiro eu dizia, essas pessoas não são poderosas. Until the Lord challenged me. Até o Senhor me desafiar. Where is my victory based? Is it based in my prayerness and my loudness and my, energy? Where is my victory at? Onde é que está a minha vitória baseada? Será que está baseada naquela minha força quando estou a orar, naqueles meus gritos que eu faço? And I also looked at the Western people. E também olhei nas pessoas do Ocidente. And I'm saying, how come
come they are very victorious and yet they pray very softly? Mas como é que eles têm tudo? Mas e oram assim bem devagar? Where is the difference? Onde é que está a diferença? And this scripture answers it today. E essas escrituras que nós lemos respondem. The answer is in our relationship with Him. A resposta está na nossa relação com Deus. It's in understanding the work that He did on the cross for us. É entender o trabalho que Ele fez na cruz para nós. It's an understanding that we maintain our faith though we are being attacked left, right and center. É entender que nós temos que manter a nossa fé, embora estamos a ser atacados em diferentes direções. It's an understanding that when we face trials in this world, we don't face them alone, we face them with our Father fighting for us. Entender que quando nós estamos a passar nas persecuções, não estamos a passar sozinhos, mas estamos com o nosso Pai que está conosco. It's understanding that because Christ loves me. É entender porque Cristo me ama. And what that means, Christ loves me, it means He has committed Himself to my needs. He addresses my, everything that I face. Is understanding that Christ loves me so much that I don't need to worry or be anxious about what I'm faced with. Isso significa que porque Jesus Cristo me ama tanto, eu não preciso me preocupar muito com muitas coisas, porque Ele tem o meu bem no coração. So maybe I can give an example. Talvez possa dar um exemplo. Now I understand my husband loves me. Eu entendo que o meu esposo me ama. Having that understanding, Tendo esse entendimento, gives me no need to worry. não me dá de ficar preocupado. And sometimes I do tease him. Às vezes até eu brinco com ele. When we go out for shopping or we go out for a meal. Quando vamos fazer compras e tudo. And he asks me, where's your purse? E me pergunta, tá onde é a tua sacola? Who's going to pay the bill? Quem vai pagar? Quem vai pagar pelas compras que você está pegando? And then I turn to him and I say, oh, because I have you, you are my purse. E eu olho para ele e falo, por quanto tem? Então você é a minha sacola. The reason why I can say that is because I know he loves me. A razão por que eu falo isso porque eu sei que ele me ama. If he didn't love me, he would probably say, well, you're going to sleep hungry today because I'm not paying for that meal. Se ele não me amasse, ele ia falar, você vai ver hoje, eu não vou pagar por isso. So I understand his commitment to me. Eu entendo o engajamento dele comigo. I understand that in his mind, he's always thinking, well, whether my wife has the money or not, I am still going to be ready and prepared to cover her. Eu entendo que ele pensa, mesmo se a minha esposa tem dinheiro ou não, eu tenho que ter para cobrir as suas despesas. So it's because of the love that we have between us. E isso é por causa do amor que nós temos um ao outro. Now, Jesus has made the same commitment to us. E Jesus fez o mesmo comprometimento conosco. So when you have that understanding and knowing that, whoa, Christ died for me, Christ has overcome some of these challenges I'm faced with, Christ is with me in this problem, then I have the peace and the reassurance that I don't need to be anxious or to pray without faith or thinking, well, we've prayed, but everything is still chaotic. No. E se nós temos esse entendimento de que Jesus nos ama, nós vamos vir em oração com mais fé, nós vamos ter certeza que Deus vai resolver os nossos problemas, e você não vai entrar na oração sem fé, você ora, mas não tem nenhuma esperança que as coisas vão mudar. So when you have that understanding that Christ's attention is on you, quando tem esse entendimento de que as atenções de Cristo estão em ti, then you can live like more than a conqueror. E você assim vai conseguir viver como mais que vencedor. You know that, well, if I am sick today, I am healed because Christ already died for me and by His stripes I am healed. E sabes que mesmo se eu ficar doente hoje, Jesus vai me curar, porque pelas suas pisaduras nós somos sarados. And He did that out of His love for us. He wasn't forced, but He voluntarily gave Himself that we may have that peace and that love. E Ele faz isso por causa do amor que Ele tem para nós. Ninguém lhe obriga, ninguém lhe puxou para fazer isso. Ele faz por causa do amor que Ele tem para nós. So I want to encourage you. Então quero te encorajar. That because of our Lord Jesus and His love for us, por causa do Senhor Jesus Cristo e seu amor para conosco, we should just enjoy some sweatless victories.
Nós devemos tomar proveito de umas vitórias que nós não vencemos. We no longer need to suffer too much or to feel alone when we're going through a difficult Não precisamos nos season. sentir sozinhos quando estamos aí no meio das tribulações. So even if the economy is on the downhill, but you're not going to worry about the economy going down like everyone else, you are going to feel strong and courageous to face every day, trusting that the Lord is with you. Amen. Amém. Mesmo que a economia baixar, você não deve sentir você não deve sentir que aquilo baixou, ou você não deve ficar preocupado que aquilo baixou, mas você deve sempre se mover cada dia com fé, sabendo que Deus vai te ajudar. So victory does not mean the absence of struggle. Vitória não significa ausência de problemas, Because our victory comes from Christ's love, not our strength. porque a nossa vitória vem através do amor de Cristo e não as nossas forças. And to be more than a conqueror does not mean shouting victory, it means walking faithfully with the Lord. E ser mais que vencedor não significa apenas gritar vitória, vitória, mas é andando na fé e no amor de Cristo. So our mission grows stronger even in hard times. Então a nossa missão torna mais forte mesmo nos tempos difíceis. So the church must not be silent about the gospel. Então a igreja não precisa ficar silenciado concernente ao evangelho. Rather, as we suffer, it is an opportunity to trust God in all our suffering, to see Him through in all these challenges we face. E mesmo se estamos a sofrer, nós temos que tomar essa oportunidade de ver Jesus a nos libertar desses sofrimentos que nós estamos a passar. Amen. Amém. So we know of Paul and Silas who were imprisoned. Sabemos sobre o Paulo e o Silas que estavam na prisão. When they were in prison, they were not silenced, Quando estavam na prisão, eles não estavam silenciados, but they demonstrated that they were victorious even in prison, mas mostrando que eles eram vitoriosos mesmo na prisão. because they knew that Christ loved them even while they were in a difficult space. Porque eles sabiam que Cristo lhes ama, mesmo se eles estavam nas situações difíceis. So our victory is found in Christ. Então a nossa vitória é baseada em Cristo. And so in conclusion, Então, para terminar, what can separate us from the love of God o que nos separaria do amor de Deus, that is in Christ Jesus? que está em Cristo Jesus? And I hope you can say together, E espero que nós possamos juntos. no, nothing can separate us from Não, nada nos pode separar do amor de Cristo. That in all these things we are more than conquerors. E que em todas essas coisas somos mais que vencedores. Amen. Let us stand up. Amém. Vamos nos levantar, vamos colocar de pé. Amen. I know we have been praying all morning, Estivemos a orar toda a manhã and everything we prayed for, e tudo que nós oramos, we need to feel victorious, that it's going to be done by Him. temos que nos sentir vitoriosos, que vai ser feito através de Jesus Cristo. It is not because we prayed mightily here, Não é porque nós oramos poderosamente, it's because He loves é us. porque Ele nos ama. Yes. Even if Angola is going through maybe what you call a crisis, we may feel that the church is not feeling too free to do as much as it wants to. Christ will be seen even in that. Mesmo que você acha que o país não está muito bom, nós temos que entender que mesmo nessa situação, Cristo vai nos trazer cima. Because He's already won that Porque victory. Ele já venceu. He has already won the victory. Ele já venceu. And His peace E a paz dele, that surpasses all que understanding, passa todo o entendimento, is His peace. é a paz dele. It's not the mightiness of our prayers this morning. Não é o poderoso de nossas orações, It's His peace é a paz dele. that surpasses Que passa all understanding. todo o entendimento. Guard our hearts Vai guardar os nossos corações and our minds. e as nossas mentes. So even if we are oppressed, even if we are facing challenges, it's His peace Mesmo que estamos oprimidos, estamos a ter dificuldades, é a paz dele
that will be a guard. que vai nos guardar, A guard que vai nos guardar, to protect us, para nos proteger, to preserve para us nos preservar from falling. de cair. You know, I don't know, I just want us to really thank God, because Queria realmente agradecer a Deus, these verses that I've spoken today porque esses versículos que eu acabei de falar aqui are the reason why I pray. é a razão pela qual eu oro. Because I know that when I depend on Him and I call on Him and I offer every request, I go in peace. Porque eu sei que quando eu dependo dele, quando eu oro para ele responde. It's only after prayer that you feel comfort and peace and hope. É somente através da oração que você se sente confortável e te dá esperança. Sometimes when you go and visit a health professional or counselors and all that, sometimes you are left with more questions than answers. Às vezes quando você vai nos hospitais visitar pessoas, os médicos, te dá mais perguntas do que respostas. But here the word of God says when you have offered your request to Him, then He gives you His peace. Mas aqui a palavra está dizendo, quando você entrega-lhe as tuas orações, Ele te dá a paz dele, He gives you the victory. te dá a vitória, He gives you the grace to te dá continue a graça de continuar, surviving de sobreviver in any em circumstance. qualquer circunstância. He gives you the strength to continue to take more territories for Dá His kingdom. força de você continuar e ter mais territórios ainda. So even if we are oppressed, we continue to see Him in our midst. Amen. Mesmo que estamos oprimidos, nós continuamos a ver Ele. And I want to encourage the church. E quero encorajar a igreja. Let us continue to preach Christ. Vamos continuar a pregar Cristo. Let not the challenges we are faced with inhibit us from continuing the spreading of the gospel. Não deixa que o desafio que estamos a enfrentar nos inibe para espalhar o Evangelho. If rules change, the Lord will give us another strategy. Se a regra mudar, Deus vai nos dar outras estratégias. If it becomes hard this way, then the Lord opens another door. Se tornar difícil desse caminho, Deus vai abrir outro caminho. It's Psalms 23 that says, "The Lord is my shepherd, I shall not want." Como Salmo 23 diz, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. He leads me by the quiet waters. Ele guia-me nas águas tranquilas. His rod and his staff shall be with me. Seu cajado me conforta. So we need to just say, Lord, thank you. Queremos dizer, Deus, obrigado. You're going to let us rest in green meadows. Vai nos fazer nos descansar com galhos. You're going to lead us beside peaceful streams. Vai nos levar nas águas tranquilas. You're going to renew our strength. Vai renovar as nossas forças. You're going to guide us along right paths. Vai nos guiar nos caminhos corretos. That even if we walk through the darkest valley, E mesmo que nós andamos nos lugares escuros, we will not be afraid. nós não teremos medo, For you are close beside me. porque o Senhor está bem próximo de nós. Your rod and your staff protect and comfort me. O teu cajado nos protege. You prepare a feast Prepare for me in the presence of my uma enemies. mesa na presença dos meus inimigos. You honor me by anointing my head with oil. Honras-me para me ungindo com cálice. My cup overflows with O meu blessings. cálice transborda com bênçãos. Surely goodness Certamente bondade and unfailing love e o amor leal will pursue me all the days of my me life. seguirão todos os dias da minha vida. And I will E eu habitarei live in the house of the Lord forever. na casa do Senhor para sempre. Let this scripture mean that to you today. Essa escritura que prega essa manhã. Let's give praise to the Lord. Vamos agradecer esta